Bom dia! Vamos achar aqui a nossa querida mulher hoje, que ainda não chegou. Bom, gente, estamos aqui para falar sobre autonomia emocional. Chegou, Lulu! Bem-vinda, Lulu! Eu sou a Josi, sou uma das idealizadoras aqui do projeto Imperatriz. E hoje, falando sobre autonomia emocional, quero te perguntar o que você sabe o que acontece dentro do seu corpo quando você tem uma emoção? Quando você se sente apaixonada, apaixonado, tá com medo, né? Aquele momento que aparece ali uma situação em que você tem que lidar com ela, tem que enfrentar esse desafio. E aí tem aquele famoso frio na barriga. Esse frio na barriga é uma emoção biologicamente explicada, porque naquele momento o teu corpo, o teu cérebro entendendo esse processo de bem-vinda quem está chegando, esse processo que está sendo visualizado e que está te jogando uma imagem no cérebro, ele ativa o cérebro para que ele possa mandar certos comandos para o corpo, como por exemplo distribuir o sangue para as regiões que você vai precisar ali para talvez entrar numa luta, numa fuga. Então a gente sente um frio na barriga porque o sangue da nossa região aqui da barriga, ele sai dessa região e vai, por exemplo, para os músculos, né? Enfim, tem uma camada de questões aqui dentro das emoções. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa autonomia emocional. Essa autonomia emocional não é sobre não sentir as coisas, né? Não é sobre controlar, não é sobre ser frio. É outra história, é uma consciência que nós vamos prosear aqui hoje com a Luísa. Então vou convidar a Luísa. Cadê, Luísa? Como é que eu te convido? Senhor Jesus, e agora? Não tô achando um lugar de convidar a Luísa. Ah, achei. Lulu tá chegando. Yes! Oi, Bom dia! bom dia, alegria. Uhul! Lelele! Seja bem-vinda a mais um encontro online aqui das Imperatrizes, das Rainhas. E bom, Lulu, eu estava aqui dando uma introdução, que a gente vai falar hoje sobre autonomia emocional, então nada mais justo do que a gente dar uma breve pincelada sobre o que são essas emoções, né? Que não é só uma relação sutil com a gente mesmo, é uma questão de corpo também, né? Mas a gente não vai aprofundar tanto, né, como que funciona essa questão biológica da emoção, porque aqui o nosso propósito é ser breve e falar de uma forma mais clara em relação às nossas questões mais comportamentais, né? Como que essas emoções também atingem o nosso dia a dia, o que a gente pode fazer com isso, o que é ter autonomia emocional. Enfim, então vou passar a bola para você, para a gente começar essa conversa gostosa, Lu. Um prazer Ui, estar aqui. então vamos agradecer primeiro esse espaço, né? Agradeço demais. Eu fiquei pensando aqui que seria legal autonomia emocional, né? Que é o tema dessa conversa rapidinha que a gente vai ter. E aí eu fui pesquisar, né? Antes da nossa conversa, que a gente combinou, o que é autonomia, né? Vamos trazer a origem, né? O simbolismo dessa palavra aqui, porque a gente vai falando e isso vai reverberando e vai vibrando dentro de nós. E autonomia. Então, a autonomia é a capacidade de reger a sua própria vida, né? Então, eu sou autônomo quando eu estou ali no comando, né? Da minha vida, da minha história, da minha decisão, enfim. E falei, então vamos pesquisar emoção também, né? E aí, emocional, até anotei aqui, ela vem do latim, né? Emoção é uma palavra que tem origem no latim e ela deriva de uma outra palavra que chama emare. Espera que eu anotei aqui. Movere, na verdade, movere. Então, as emoções, elas estão ligadas com um movimento. Elas estão ligadas com um processo de ação, de colocar ou para fora ou para dentro, entendeu? Mas ela tem essa característica de trazer um movimento, mover.
Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é para além, né, de falar um pouquinho dessas emoções primárias que a gente vai trazer também, trazer a autonomia emocional é isso, né? É a nossa capacidade de reger para onde eu me movo. Se eu me movo para fora ou se eu me movo para dentro e quando eu faço isso. Achei super Sim, interessante pesquisar. É muito legal, sim, né, quando a gente pesquisa e consegue entender a simplicidade da história, né? sim, sim. E emoção essa autonomia emocional não é sobre, né, que eu estava falando aqui antes, não é sobre controlar, aprender, não, é uma questão de ter a consciência naquele momento em que chega a emoção e poder respirar antes de tomar uma atitude ali, né? Porque é muito fácil a gente agir assim, quantos de nós, né, o tempo inteiro tá agindo baseado totalmente na sua emoção, né? Seja contra si mesmo, muitas vezes, né, se deprimindo, se colocando para baixo ali perante uma situação às vezes difícil que vai te causar aquele sentimento assim de aflição, seja muitas vezes engolindo isso, né, se reprimindo, seja muitas vezes jogando isso no outro, né, de uma forma às vezes ofensiva. Enfim, então essa autonomia emocional é um lugar da gente poder minimamente conseguir observar o que está nos atravessando ali naquele momento, porque esse atravessamento das emoções, ela tem uma conexão tanto com o nosso sistema corpo, né, a biologia do corpo, Uhum. como também questões comportamentais de programação que a gente vai recebendo desde a infância, né? E aí esse assunto, gente, ele é assim para todas as idades, extremamente importante, porque desde pequeno a gente começa a ter emoções e a gente não sabe identificar essas emoções. Muitas vezes a gente não tem auxílio para a gente poder entender que a gente está sentindo uma emoção, que a gente está frustrado, que a gente está com raiva, né? Uma criança não tem essa noção. E a gente aqui, enquanto pais hoje, tendo essa clareza, enquanto mães, pais, é importante que a gente saiba minimamente por onde direcionar os nossos filhos no momento em que vêm as emoções, né? Para torná-lo cada vez mais consciente dessa emoção e atingir a inteligência emocional, que não é sair agindo de qualquer forma, mas também não é se reprimir, é poder ter clareza, observar isso antes de mais nada, né, Lu? Esse processo de observação que não é fácil, é simples, mas não é fácil, é muito intenso e muito importante para alcançar esse tipo de autonomia, né? Uhum. É, o que eu sinto aqui com isso é um processo mesmo de ser autônomo nas suas ações, né? Já que as Uhum, emoções trazem tanto movimento, né, para a nossa vida, que a gente possa governar essa vida a partir do que está dentro, assim, a partir do que eu sinto, né? Então, quando eu sim, projeto a emoção que eu sinto com determinada situação no, no que está fora de mim, que pode ser uma situação, né? Pode ser uma pessoa, pode ser algo que eu vi, que eu lembrei. Quando as minhas emoções elas são projetadas para fora de mim, o que que isso significa? Que o que está fora governa as minhas decisões, né? Governa para onde eu escolho dar os meus passos. Então, acho muito importante mesmo que a gente possa se atentar com esses sentidos, né? Se responsabilizar pelo que eu sinto. E vou falar aqui de novo, como você disse, não é fácil, né? Nós não fomos educadas e educados para isso mesmo, né? Então, no momento que eu me responsabilizo por aquilo, eu preciso assumir que eu fiz algo que às vezes não foi legal, ou que eu fiz algo que às vezes eu posso ter prejudicado alguém, eu preciso assumir isso. Eu preciso assumir, né? Assumir que às vezes eu prejudico as pessoas, que às vezes a minha intenção não foi a melhor de todas e que às vezes foi, né? Enfim, não sei. Aí a gente pode ficar aqui até amanhã dando possibilidades, né? Do que eu sim, estava sentindo, mas quando eu assumo isso, eu começo a me assumir como humano, né? Eu começo a enxergar e começo a perceber aonde é que eu posso evoluir nesse lugar, né? perfeito. Também. Então, acho que essa conversa é muito longa, né? Eu vou Muito longa. abrindo, mas se eu estiver fugindo, você me busca de volta.
Eu acho que aqui. não. Eu acho que a questão emocional, assim como tudo, né, que está conectado, é uma profundidade enorme. A gente está aqui para dar uma pincelada, para se apresentar um pouquinho. E você está trazendo uma questão muito interessante, que é tomar essa responsabilidade pela própria vida, né? Parar de depender, porque a gente já entra em outro título aqui, que é a dependência emocional. E a dependência emocional, ela perpassa por vários sentidos, né? Quando a gente depende de um sistema, depende de um governo, depende de um companheiro, de uma companheira, depende, né, do carinho alheio para se sentir aconchegante. Então, são vários lugares muito desconfortáveis que a gente precisa observar justamente para conseguir se adaptar mesmo, né? Evoluir é nada mais do que se adaptar ao que está sendo colocado aqui agora, né? E bom dia aí para todo mundo que está chegando, sejam muito bem-vindos aqui ao Palácio, ao Reino das Imperatrizes. Os imperadores também são super bem-vindos. Esse projeto está aqui justamente para a gente poder imperar a nossa vida. E imperar, cada um imperar a sua própria vida, perpassa por uma questão emocional muito profunda, né? Como a gente estava falando aqui no início, não é só um campo sutil, é também físico, né? A gente sente isso aqui dentro também, a gente sente isso nas relações também. E aí, Lu, você traz esse ponto, assim, que eu acho que é uma chave fundamental, que é ser 100% responsável pela sua vida. Mesmo que os eventos venham de fora, de alguma forma você atraiu aquilo ali para um aprendizado, né? Então é a gente aprender a olhar para a emoção, não é ficar insensível e frio, né, gente? É conseguir olhar para isso e respirar antes de agir, né? Não mergulhar no poço das emoções, né? Seja quando a gente está apaixonado demais, seja no fim de um relacionamento, coração partido, né? Eu acho que a gente relaciona essa questão de emoções com relações afetivas, né? Mas é isso que a Lu trouxe ali maravilhosamente no início. Emoção é o que move a gente. Então, às vezes, a gente fica com raiva dessa emoção que a gente está sentindo, mas é aquilo que move. E se é aquilo que move, a gente está falando em termos mais energéticos, mas não assim um energético, né, de superficial, né? É um energético que tem base científica mesmo, né? A gente é energia, a gente está aqui pulsando o nosso corpo, né? Então eu penso que quando eu tenho uma emoção positiva ou uma emoção negativa, num contexto mais macrocosmo, assim, né, macrocósmico, não tem a melhor emoção ou a pior emoção, aquela que vai construir algo ou aquela que, né? Eu posso, inclusive, pegar essa minha emoção negativa, essa raiva que às vezes eu estou sentindo ali, e poder direcionar, canalizar para algo construtivo. Isso é uma sacada muito fenomenal. E assim, o que nós temos em comum aqui dentro desse projeto, né, as imperatrizes aqui, somos várias mulheres que passaram, passam, estão passando por esses processos de reconhecimento emocional, nas suas experiências de vida pessoal, né, nos seus estudos e também nos seus atendimentos. Então, minimamente, não é que o caminho é igual para todo mundo, mas minimamente existem chavinhas que podem nos ajudar a acessar esse campo com mais clareza mesmo, né? Com mais consciência. Não para a gente ficar ali na rede, tranquilão, porque eu quero é ficar de boa. Não, né? Mas é para me conhecer, porque se eu me conhecer, cara, de verdade, profundamente, eu acho que a gente conhece esse grande mistério que é a vida, né, Lu? E isso é muito... É mágico, assim, e é muita coisa para falar, né, Lu? A gente fica assim, uau, e agora? Estou me perdendo. Eu queria, assim, complementar, né, de um lugar que talvez a ferramenta de se perguntar, né, não, peraí, o que é essa sensação, o que é essa emoção que tá querendo me dizer, né? Uhum. Isso pode apoiar, né? Por exemplo, porque a gente tá acostumado a achar que só sentir alegria que é bom, né? Só que assim, o propósito da vida, no meu entendimento, né? Isso é o meu ponto de vista aqui, eu acredito que comunga muito com das mulheres também que estão nesse projeto, Imperatriz, né? E o seu, inclusive, é crescer. Peraí, que eu quero crescer, eu quero expandir de todas as formas possíveis, eu quero expandir como pessoa, né? Eu quero me amar o máximo possível que eu puder. Eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ter uma vida muito confortável, eu quero ter abundância, né, de conhecimento, de experiências. E todas as emoções, elas vão trazer isso pra gente. Então, peraí, por que só a alegria é bom? Por que eu só me sinto confortável na alegria? Então,
o processo de encontrar o seu conforto aqui dentro, mesmo com dor, né? Porque é inevitável dizer que raiva, tristeza não traz dor, né, Jus? Traz dor, né? Sim, Mas que eu possa sim, encontrar conforto em mim mesma, mesmo com esse desconforto todo dessas emoções que estão aqui, mas que eu possa voltar aqui para dentro e ter um sim, lugar para eu me segurar. E esse lugar, definitivamente, ele não é fora. Fora, a gente uhum, tem apoios. E em alguns momentos eles realmente são muito importantes, né? uhum, Não é diminuindo nunca isso que está fora, mas é para dizer que esse, essa conversa da autonomia emocional é um convite, né, a todas nós que estamos nos propondo a expor o projeto, né, e um convite a quem quiser beber dessa medicina a encontrar essa força dentro, a encontrar um pouco dessa imparcialidade, né, perfeito. encontrar um pouco desse aprendizado do que essa emoção quer me trazer, né, porque e e não assim que eu tenha que ser passiva na vida, né? De jeito nenhum. Nós não estamos aqui para Uhum, ser passivo. Eu estou querendo ser mais ativa mesmo, né? uhum, Mas ativa de um lugar que sabe receber, né? Que sabe observar. Você mesmo me diz muito, assim, o silêncio muitas vezes é uma ação, né? Então, é isso também, mas ativa. Eu consigo saber quando eu silencio, quando eu estou acordada, desperta aqui, me observando, né? E às vezes não, às vezes eu sim, vou me atropelar, tá tudo certo. Não, não é para ser perfeita e acertar e errar, não é desse lugar, né? sim, Mas eu queria trazer isso e trazer que muitas vezes essas emoções nos dizem que devemos mudar de lugar, né? Então eu aceito a emoção e tomo a atitude que eu devo tomar, né? Que uhum, eu sinto sim, que vai ser melhor para sair daquele lugar de desconforto extremo, porque se está muito desconfortável, algo precisa ser movido, né? sim, Então, sim, acho que é isso, né? Não é, queria trazer, complementar que não é só receber a emoção e observar desse lugar. Não, peraí, qual é a atitude que eu vou tomar aqui, então, já que está tão desconfortável? Né? E sim, elas vão nos falar muito, porque elas vão nos trazer força para movimentar, né? Já que ela é perfeito. movimento, eu imagino que ela traz a energia da força para a gente sair do lugar. Tá aí a importância da emoção, né? É, E muitas vezes essa coisa do sofrimento que você estava falando lá atrás, né? Essa coisa de, eu quero crescer, eu quero expandir. Cara, a gente cresce muitas vezes na dor mesmo, né? É a dor que enrasga a casca para a gente conseguir levantar e sustentar mais, né? Mais mundo, mais infinito mesmo. Então essas dores, elas são processos que nos acontecem. Muitas vezes a gente entra dentro do poço dessas dores, desse sofrimento, e fica ali, né? Sofrendo, sofrendo, sofrendo. A gente precisa começar a aprender, encontrar ferramentas de como olhar para isso na hora que isso acontece. Porque tá aqui agora conversando, né, Lu? Tá simples, tá fácil. é, Aí na hora que o barraco quebra, é que a gente precisa realmente ter, assim, uma força mesmo e uma consciência, uma clareza. E quem nunca ouviu esse papo, quem não conversou sobre inteligência emocional, porque na escola não se ensina inteligência emocional, né? Não se ensina sobre finanças, não se ensina sobre várias coisas muito importantes, assim. Quem não tem acesso a esse tipo de diálogo não tem noção do que está te regendo ali, né? É um lugar muito instintivo, é muito animal. Igual eu falei aqui no início, quando a gente se depara, sei lá, estou nadando e me deparo com um tubarão. Nesse momento, o meu cérebro, porque as emoções são um sistema de ação que o cérebro coordena, né? O meu cérebro vai mandar uma energia para o meu corpo para fugir. Então, tudo que eu precisar de força nas pernas, para bater mais rápido as pernas, o meu corpo vai estar coordenando tudo isso, né? aham, E aí a grande sacada é que a gente não é só esse corpo animal, né, que age instintivamente. A gente tem um raciocínio. E a questão aqui é colocar esse raciocínio a nosso favor, né? E aí tem também aquela questão da gente ficar criando medos, né? Criando coisas que não existem ali. Você não viu o tubarão, mas você está com medo e seu corpo já age diante daquilo. Então aquilo também é uma forma de emoção programada. Então, a emoção, assim, gente, autonomia emocional é um campo gigante, infinito, para a gente mergulhar mesmo. Nos próximos tempos a gente vai estar falando mais sobre isso aqui, né, Lu?
E também, assim, todas as medicinas que a gente vai trazer de alguma forma toca esse campo, né? Cada uma com a sua autenticidade, com a sua coisa muito única ali, né? Com o seu jeito, enfim. Mas toca justamente esse campo para fortalecer que a gente possa realmente olhar para a gente ser digno, né? Do que a gente é, do que a gente se tornou aqui agora, né? Enfim, você tinha falado de uma coisa das emoções primárias. Tinha Ah, falado isso no sim. início da live? Eu acho que é Falei. super interessante, assim, dar uma pinceladinha rápida nisso também. É, existem vários estudos, né, em vários lugares, medicinas diferentes, né? Mas a medicina chinesa, que é algo que me atrai muito, fala sobre 4 emoções primárias que a gente tem dentro da gente, que é a raiva, a tristeza, medo e alegria, né? Uhum, Então, dizer que é natural que a gente sinta isso, né? Que a gente sim, possa se acolher nessas emoções mesmo, né? Elas vão vir, não é acabar com as emoções, por favor, gente, né? Vamos começar a nos acolher mais, acolher algo que faz parte de nós, né? Que vai emergir sim, mesmo de acordo com o estímulo, como você disse, né? O que a nossa proposta aqui não é deixar de sentir. Não, 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 não. Né? Muito pelo contrário, assim, que a gente possa sentir cada vez mais mas que a gente possa dar uma condução para essa emoção, né? Que a gente agora sim, assuma as rédeas, né, desse lugar e possa conduzir essas emoções que virão, porque não é perfeito, possível Lu. acabar com ela, né? Sim, em um outro momento a gente consegue até, talvez, fazer um processo de transmutação alquímica ali dentro dessa energia, né? Que é isso que você está falando, assim, às vezes pegar uma raiva aqui e canalizar ela para um processo que é construtivo, que é altamente positivo, né? Sem problema algum. Só que antes disso, existe todo um passo a passo, né? O primeiro contexto é se observar. Uhum. Olhar para onde que você tá, naquelas velhas perguntinhas da onde que eu vim, para onde que eu vou, onde que eu tô. Primeiro onde que eu tô, né? Se situa, se localiza, olha para trás e vê esse processo histórico de evolução, né, de nós seres que estamos aprendendo a sermos humanos, né? Então a questão dessas emoções primárias lá na caverna faz muito sentido, né? E a gente carrega isso na nossa herança genética, isso é uma coisa inevitável. Só que a gente também tem a oportunidade, a possibilidade de olhar para isso com mais clareza, com mais consciência. Então, quando a gente se observa, a gente se localiza, a gente entra também num processo de aceitação. Ah, meu coração tá partido? Tá, primeiro eu aceito. Aceitar não é entrar num lugar de inércia, né? Não é não fazer nada. Aceitar não é ficar parado esperando e nem é concordar com o que o outro traz ou com a questão que eu estou vivenciando ali. É simplesmente olhar para isso e ver que isso está aqui em mim, ok? Tô com o coração partido. Deixa eu sentir isso aqui, né? Por Sem favor, não também me tire sair tomando daí, né? atitude. Não É me deixa aqui. importante que eu fique aqui. Sim, Entende, sim, é um né? crescimento também, né? É um Uhum. crescimento também. E quando a gente girar a chave de que esse coração parte, quem partiu meu coração, né? Na verdade, não é ele quem é responsável por isso. Na verdade, ele está me ajudando a poder olhar para mim mesma. Porque sem passar por isso, tinha uma parte de mim ali da minha dor que eu não reconhecia. Eu não consigo me ver, né, naquela dor se eu não passar por ela. É um processo de realmente passar para sentir na pele. Gente, vários barulhos aqui onde eu tô, mas enfim, seguimos sustentando essa live. E num Tá terceiro ótimo. momento, né, depois de se localizar, se observar, aceitar, sem ficar esperneando, aceitar que tá doendo, né? Ou que tá, sei lá, feliz demais, né? Aquela velha história, a emoção, ela ou é muito feliz ou é muito triste. Quando você estiver lá em cima, não comemora muito, né? Claro, vive a alegria e tal, mas assim, não exagera, porque daqui a pouco você vai descer, né? Movimento, isso é um movimento hermético, né? Isso é uma É lei como o da mar, vida né? mesmo. É como o A onda mar. sobe, desce, Sim, né? sim. E às vezes quando a gente tá lá embaixo também não precisa ficar tão derrotado, porque daqui a pouco você vai subir. Então, assim, quanto mais muito contente você fica exageradamente quando sobe, na hora que você desce muito profundo, né? E dói muito mais. Então, a gente encontrar o velho caminho do meio, que é encontrar
certa estabilidade. Eu acho que eu nem ia usar essa palavra, mas foi o que veio aqui, né? Porque a vida não é nada tão estável assim. Mas encontrar uma estabilidade com essa nossa verdade, com esse nosso eu, é fundamental. E em terceiro momento, a gente conseguir literalmente fazer a bruxaria, que é canalizar, né? Que é direcionar. E a gente chama isso de um processo de transmutação, né? De alquimia mesmo. Transformar essa energia que está ali em mim, em emoção, que é movedora, seja ela para que lado ela for, em algo que eu realmente acredito que precisa, né, crescer, que eu preciso fomentar na minha vida, enfim. Uau! São muitas coisas. Mas eu sinto que a gente vai falar muito sobre emoção aqui ainda, né, Lu? Uhum. Acho que assim, o que eu tinha para trazer, né, para esse primeiro momento, numa proposta de uma conversa mais curtinha, né? Acho Sim, que acho que é isso, assim, não tem nada para complementar. Acho sim, maravilhoso, sim. assim, sempre suas contribuições. E acho que é isso, né? Acho Também que acho suas contribuições maravilhosas. obrigada. Eu sinto que, não, eu tenho uma coisa para complementar, sabe? Sim, Eu sinto que a gente pode aproveitar melhor as nossas emoções, a energia que elas nos trazem, sabe? O movimento que elas nos convidam a fazer, né? Porque eu recebo sim, um convite e eu sinto sim, que a gente pode aproveitar melhor, né? Claro, gente, num lugar de autoobservação mesmo, de tranquilidade, né? De aproveitando cada momento de acordo com o que a gente dá conta e sempre se propor a dar conta de um pouquinho mais, porque a grandeza é isso, né? Eu sinto que a grandeza não é grandes atitudes, enormes transformações, não é isso, não. É sim, devagarzinho. Eu evoluo devagar. E a cada passo que eu dou em direção ao que eu sonho, em direção à minha integridade, né? Eu dou um passinho a mais, cada vez mais. Porque isso vai me engrandecendo e engrandecendo quem está à minha volta, né? Já num sim. lugar de não mudar ninguém, né? Já num lugar de ser, se eu desejo que algo mude, que comece em mim e que seja um espelho, uma inspiração. Sim, um Não tem mais nada exemplo, para né? falar e fala pra caramba, né? Mas é isso, é porque o assunto é extenso, dá para conversar e eu adoro Sim. sobre isso. Se cutucar esse baú, sai muita pérola ainda. Mas, assim, um prazer estar aqui trocando essa prosa contigo, né? Esse papo de comadre. E, assim, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, as que vão nos assistir ainda. Também agradecer por essa roda maravilhosa, que são essas mulheres aqui dispostas, né, a levar um pouquinho mais de medicina da própria autenticidade para o mundo, inspirar para que as pessoas também busquem mais, né, serem autônomas em todos os sentidos, assim, parar de depender do externo, né, e voltar aqui para esse eu. E é claro que não é isolando-se do mundo, né, mas é dar as mãos, conseguir dar as mãos para quem quiser dar, sim, mas entendendo que a trilha é individual. Não tem problema nenhum a gente trilhar cada uma trilha, mas de mãos dadas aqui, né? Então que a gente possa, assim, com esse projeto fortalecer, levar essas consciências, né? Porque eu acredito que o primeiro passo é a gente ter a clareza do que a gente está falando, né? Para depois, então, a gente começar a integrar e começar a vivenciar a prática. A coisa não acontece, assim, de forma mágica, né? Magia e mágica são duas coisas totalmente diferentes, assim. E a gente está aqui justamente para aprofundar nessa magia que é o mistério de nós mesmos, de ser quem somos, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, das nossas programações, da nossa criação, enfim, é um monte de coisa. Mas que essa live possa inspirar um pouquinho as pessoas a buscarem a sua autonomia emocional. E a gente está aqui começando a tatear um lançamento desse projeto, porque queremos mesmo, assim, chegar em vários cantos do mundo e poder abraçar os corações que estão aí pedindo por esse movimento, nesse caldeirão de medicina com vários temperos. Então, querida, muito obrigada a presença de todo mundo. Você quer falar mais alguma coisa para a gente se despedir? Quero agradecer você, as mulheres, já agradeci, né? Agradecer a presença de quem esteve por aí, de quem não está e vai assistir mais logo. E dizer que eu escutei uma frase, né? Finalizar minha contribuição assim aqui com uma frase que eu escutei recentemente. Mágica é uma mudança de perspectiva. Uau! Então, é, então era isso. Eu queria finalizar com isso.
Deixar um Aham. abraço bem apertado, bem quentinho em todo mundo que está presente aí. Yes. E para quem está chegando agora e ainda não sabe, a gente tem um rito de passagem, tá? Em todos os nossos encontros, a gente finaliza isso aqui trazendo uma força assim, bem daquelas emoções primárias, quando as alcateias se juntavam, né? E a gente encontrava os nossos, falava, poxa, encontrei alguém que tá falando aqui a minha linguagem, que loba que é essa? Então a gente traz assim um uivo, mas é um uivo especial. E quem tá aí nos assistindo, por favor, entre, né, nessa vibração e se observe. Porque aqui a gente vai falar muito de corpo, a gente vai falar muito de autoobservação, a gente vai falar muito de todas essas coisas assim que vão nos trazer consciência. O que é expandir consciência, né? É conseguir expandir a percepção. É conseguir expandir a percepção de si mesmo. Então, convido todo mundo a uivar com a gente, sentindo esse uivo nascendo lá de baixo, subindo assim por todos os seus chakras, sabe? Saindo, né? Como essa voz que é o verbo que cria. No princípio era o verbo, né? E tudo se faz ali a partir dessa comunicação. Então vamos trazer esse som dos nossos instintos, da nossa ancestralidade, honrando muito por estar aqui agora. Todos aqueles que vieram antes nos possibilitaram a estar aqui agora. Então, Lulu, conta até 3 aí, tu. Agora é sua vez. Um, dois, três. Ah, um beijo para todos. Até a próxima. Tchau, Lulu.